Teria sido Jesus um tipo de revolucionário que ia contra o sistema para colocar tudo de volta ao lugar? Se sim, uma boa oportunidade estava diante dele. Se não, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que representou essa entrada majestosa de Jesus em Jerusalém. Eu sou o Matheus Diniz E eu sou Neila Oliveira, e você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E os nossos abraços desta semana vão para as seguintes bases e também para os adolescentes. Os adolescentes da igreja de Morumbi, da cidade de Macaúbas, Bahia. para a base Novos Discípulos da cidade de Bom Retiro, Santa Catarina. Para os adolescentes da cidade de Itambé, Pernambuco. Para a base The Chosen Ones da cidade de Nova Hartz, Rio Grande do Sul. Para os adolescentes da igreja central da cidade de Xangrande, Pernambuco. Para a base PG Fogos em Cristo da Central da cidade de Tururu, Ceará. Base Discípulos Team da igreja central de Jacarezinho, no Paraná. Para os adolescentes da Igreja Central da cidade de Belém de Maria, Pernambuco. Base Mensageiros da Alvorada do distrito do Iatai, Pará. Para os adolescentes da Igreja de São Miguel Paulista, São Paulo. E para a base Em Busca da Minha Coroa, da cidade de Itagi, Bahia. É muito provável que você que nos acompanha no canal tenha sentido falta do vídeo da semana passada. Estávamos terminando o trimestre e a gente lamentou muito não ter conseguido gravar. É que nós tivemos um problema, houve um acidente na família e nós tivemos que resolver e por isso não conseguimos, lamentavelmente, fazer a gravação. Mas hoje a gente está de volta aqui e é sempre muito bom estar com você. E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, chegou aqui agora, lembre-se de clicar naquele botãozinho vermelho escrito inscrever-se e participar conosco aqui também. E se você já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar, deixar o seu comentário e vamos lá, que o vídeo está só começando neste novo trimestre. E agora, vamos para o vídeo. Uma profecia estava se cumprindo diante do povo. O entusiasmo era geral. O momento tão aguardado, sonhado pelos judeus, estava chegando. Antes, Jesus já havia dado as orientações sobre qual deveria ser o procedimento dos discípulos. Vamos ler aqui em Mateus 21, dos versos 1 a 3. Quando já se aproximavam de Jerusalém, Jesus e seus discípulos chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Jesus enviou na frente 2 discípulos. Vão àquele povoado adiante, disse ele. Assim que entrarem, verão uma jumenta amarrada com seu jumentinho ao lado. Desamarrem os animais e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar o que estão fazendo, digam apenas, o Senhor precisa deles. E de imediato a pessoa deixará que vocês os levem. É interessante notar que aqui diz que tudo isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Mas que profeta era esse? Era Zacarias, que tinha profetizado 500 anos antes do nascimento de Jesus. E nós podemos ver exatamente o texto que está sendo citado em Mateus, no livro de Zacarias. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumentinho, cria de jumenta. Essa entrada triunfal, como ficou conhecida, aconteceu no primeiro dia da semana, no domingo. E como muitas pessoas estavam chegando em Jerusalém para comemorar a Páscoa, logo uma grande multidão começou a acompanhar o desfile. Toda a natureza parecia estar em festa e as pessoas não conseguiam conter as suas emoções. Aquilo era muito significativo para os judeus, pois era assim que os reis entravam nas cidades. Veja o que se passou na cabeça delas e qual foi a reação. Em sua imaginação, os discípulos e o povo viram os exércitos romanos sendo expulsos de Jerusalém. Israel era outra vez uma nação independente. Cada um tentava superar o outro a prestar a Cristo a honra e o respeito devidos à realeza. Sem poder lhe oferecer presentes caros, estenderam suas capas sobre o caminho para servirem de tapetes e espalharam ramos de oliveira e palma por onde ele ia passar. Sem bandeiras reais para exibir, cortaram ramos de palmeiras, emblemas de vitória vindo da natureza, e os agitaram no ar.
O povo estava feliz, mas estranhou Jesus ter permitido tudo aquilo. Em outras ocasiões, o povo também quis coroá-lo rei, mas ele nunca tinha permitido. O que será que tinha mudado agora? Jesus sabia que o momento de sua morte estava se aproximando e era tempo das pessoas começarem a acompanhar seus passos até a cena final. A multidão ali, o desfile, realmente tinha chamado a atenção das pessoas, mas havia um grupo que estava especialmente irado, os líderes religiosos, especialmente quando eles viram quem eram as pessoas que acompanhavam Jesus e que elas eram a prova viva de quem Jesus representava. Veja o que diz aqui. Ali estavam os cativos que tinham sido resgatados do poder de Satanás. Os cegos a quem ele restaurou a visão abriam a marcha. Os mudos, cuja língua ele destravara, entoavam os mais altos louvores. Aleijados a quem ele curara, pulavam de alegria. Leprosos a quem ele purificara, estendiam suas vestes sem contaminação por seu caminho. Despertado do sono da morte, Lázaro guiava o jumentinho que o Salvador montava. Agora os fariseus ficaram bravos. Tentaram fazer com que a multidão se calasse, mas quanto mais eles tentavam, quanto mais eles ameaçavam, maior era o clamor da multidão. Então, os fariseus chamaram Jesus de mestre. Dá para acreditar? Para pedir para que ele fizesse a multidão ficar quieta. E Jesus então disse que, mesmo se as pessoas se calassem, Deus faria com que as pedras clamassem. Era mais uma oportunidade deles reconhecerem quem estava diante deles. O desfile seguiu até uma colina, onde dava para ver Jerusalém e o magnífico templo. O sol estava começando a se pôr, e veja aqui esse texto que descreve a vista que Jesus tinha. Da colina onde estava Jesus, o templo parecia uma massiva estrutura feita de neve, enfeitada com pináculos dourados e brilhando com a glória emprestada do céu. A gente nem consegue imaginar isso. Devia ser uma visão muito bonita mesmo. Mas de repente, a multidão percebe que Jesus estava chorando. E não foi um choro contido, em silêncio. Foi um choro de agonia. O que poderia estar acontecendo para deixar Jesus naquele estado? Jesus chorou não apenas porque ele viu o que estava diante dele. Ele chorou porque ele viu o que aconteceria com Jerusalém num futuro próximo, o que a rejeição do Messias faria com Jerusalém e a nação judaica. Jesus chorou como um pai amoroso chora por um filho que se perdeu. E o dia da misericórdia estava quase terminando. Os inimigos usaram aquela situação para denunciar Jesus como sendo líder de uma rebelião. Eles disseram que Jesus pretendia tomar o templo e governar como rei em Jerusalém. Jesus então disse que não era nada daquilo. Os oficiais romanos, para vocês terem uma ideia, chegaram a ficar comovidos com as palavras de Jesus. Ele disse que não tinha vindo para estabelecer um governo terrestre. Na verdade, logo mais ele subiria, ele iria para o céu e ninguém mais o veria. Está aí uma prova de que Jesus não foi um subversivo, um revolucionário como alguns acreditam. Vejam o que diz aqui. No rosto solene de Jesus, eles, os oficiais romanos, viram amor e serena dignidade. Movidos por uma simpatia que não podiam entender, estavam inclinados a lhe prestar honra e respeito. Voltando-se para os sacerdotes e líderes religiosos, os acusaram de serem os causadores de toda aquela perturbação. Enquanto isso, Jesus foi ao templo sem que ninguém notasse. O povo continuou no Monte das Oliveiras. Quando voltaram para coroá-lo rei, ele já tinha ido para Betânia. Olha que incrível! Jesus passou a noite toda em oração e no dia seguinte ele se dirigiu novamente ao templo. Foi no caminho para lá que ele sentiu fome e viu a figueira cheia de folhas. Você se lembra desse episódio? A gente já falou dele aqui num dos vídeos. Estranhamente, Jesus amaldiçoou a pobre árvore para que ela não desse mais frutos. Só que a história revelou que a maldição não foi porque ela não tinha frutos, e sim porque aparentava ter, por causa das folhas. Sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais depois nas lições. Na sequência, Jesus foi ao templo com os discípulos.
e ele presenciou novamente aquela cena dos vendedores, da corrupção, da profanação da sua casa. E esse episódio foi bem parecido com aquela primeira vez, lá no início do seu ministério. A diferença é que dessa vez Jesus se comparou com uma pedra fundamental que foi rejeitada pelos construtores, mas que era essencial para a construção do templo. Ao rejeitarem Jesus, a nação judaica selou o seu destino. Olha só que curioso. Essa história da pedra angular ou fundamental tinha acontecido de verdade na construção do primeiro templo. E você pode ler sobre isso no capítulo 65 do livro O Libertador. Lamentavelmente, a história desta semana mostra que a última oportunidade que tinha sido dada ali à nação judaica foi rejeitada. E isso mostra que quando as pessoas não procuram conhecer a verdade, elas ficam muito perto do erro e podem abandonar, rejeitar aquilo que poderia salvá-las. Temos duas lições para tirar dessa história. A primeira tem que ver com a figueira que Jesus amaldiçoou. Nós estamos muito acostumados a criticar as pessoas e compará-las a essa figueira quando elas dizem fazer uma coisa, mas fazem outra, quando são incoerentes. E essa pode realmente ser uma aplicação. É a tal da expressão cristãos sem Cristo. Mas Jesus também disse que a figueira representa pessoas que demonstram formas de adoração, mas que não mostram arrependimento ou fé, que dizem prezar as leis de Deus, mas não as cumprem. Veja o que diz aqui. Muitos nessa geração estão trilhando o mesmo caminho dos descrentes judeus. O Espírito Santo tem falado aos seus corações, mas eles não estão dispostos a confessar seus erros. Rejeitam a mensagem de Deus e seus mensageiros. Em nossos dias, a verdade bíblica, a religião de Cristo, luta contra uma forte onda de impureza moral. A verdade da palavra de Deus não se harmoniza com as preferências naturais do homem, e milhares rejeitam sua luz, preferindo exercer seu próprio juízo independente. Fazem isso colocando em risco a vida eterna. Não se esqueçam que a obediência à palavra de Deus ainda é o fruto mais desejado. A outra lição tem a ver com o que aconteceu no incidente do templo e o que Jesus falou sobre aquela pedra fundamental. O que será que isso tem a ver com a gente hoje? Veja o que o texto diz. Aos que creem, Cristo é o alicerce seguro. Eles caem sobre a rocha e são despedaçados. Cair sobre a rocha e ser despedaçado é renunciar à nossa justiça própria, ir a Cristo com a humildade de uma criança, nos arrepender dos nossos pecados e crer em seu amor perdoador. Portanto, é pela fé e obediência que edificamos sobre Cristo, o nosso alicerce. Já para aqueles que rejeitam, essa pedra é ofensiva. É chamada de a rocha que ofende e oprime. Sim, Jesus falou sobre o amor e o demonstrou em todas as suas atitudes. Mas ele também falou sobre as consequências da rejeição a Deus, refletidas principalmente na mania que o ser humano tem de fazer as coisas do seu jeito, sem a submissão do eu e sem obedecer os mandamentos de Deus. Que essa história sirva de alerta para que a gente entenda e reflita sobre que bases nós estamos edificando a nossa vida e o nosso caráter.